Dico Uley fazendo a avaliação desse primeiro tempo da semifinal, os primeiros 90 minutos. Dico, boa noite. Jogo difícil, né? Já esperávamos, sabíamos que ia ser uma partida dura. Jogar aqui em Muricy é sempre muito difícil, uma equipe qualificada, um treinador que tem o conhecimento aí da competição. E você vê que, se for olhar por um pouco pelas oportunidades que não foram muitas no jogo, pela posse de bola, eu acho que nós tivemos bem, principalmente no primeiro tempo, tivemos algumas possibilidades ali, mas não fizemos uma partida, né, num nível que geralmente viemos apresentando, e faz parte. Nem sempre a gente vai conseguir jogar tão bem e o adversário também nos impede, né? Um adversário que defensivamente é muito forte. Então é a segunda vez que nós nos enfrentamos, já começa a conhecer um pouquinho muitos jogos aonde foram eles e nós nos estudamos. Então o semifinal é isso, é um jogo decisivo e os detalhes ali que às vezes a gente não aproveitou, mas que faz parte. Agora é voltar para casa, descansar bem essa semana, trabalhar bem. Temos uma semana cheia aí, uma semana grande, para que a gente possa, né, dentro da nossa casa, que nós sabemos que o Asa é muito forte lá dentro, já desde o ano passado, e tem um histórico muito, muito gigantesco, né, de ganhar jogos, de não perder, e isso é importante, esse histórico. E agora vamos trabalhar bem para que consigamos fazer uma boa partida semana que vem, desse dentro de casa, e se Deus quiser sair vitorioso e classificado. Esse contexto, no segundo tempo, o Asa errou muitos passes, ainda não visto nessa temporada. É isso que você tende a corrigir para o elenco estar mais, que não é que é dentro de campo, mas preciso do que deve fazer com a bola? Eles sabem, a gente já treina muito isso, né? Trabalha muito trabalho de posse, de passe também, mas é um dia negativo, é o que eu falo, foi um dia que não fomos tão bem, principalmente no segundo tempo, erramos muito passe, o que não é normal. É claro que a gente sinaliza, mas os jogadores já sabem disso, a gente continua fazendo um trabalho normal, não foi um erro tático, algo que a gente tem que corrigir durante a semana, foi um dia que, principalmente no segundo tempo, onde a gente não foi tão bem, o nível de concentração caiu um pouco, mas aí é só sinalizar para os jogadores um aspecto que eles sabem, e eu tenho certeza que com o nosso campo, né, com a qualidade do nosso gramado, que é um pouco melhor do que aqui, nós não vamos errar tanto passe, vamos estar com um nível de concentração um pouco maior, e eu acredito que acertando esses passes, a gente consiga fazer um jogo mais consistente ofensivamente, fazer o gol que possivelmente pode nos dar uma classificação dentro de casa. Semana de carnaval para muita gente, folia, brincadeira e axé, e para o plantel alvinegro. Folga amanhã, não tem como, né? Temos que descansar um dia, mas segunda-feira já estamos de volta. Não tem carnaval para quem trabalha no futebol. Amanhã é dia de descansar, amanhã é dia de descanso, como é normal sempre. Depois de uma partida como essa, só já voltamos domingo, mas segunda-feira já nos representamos no CT para trabalhar duro durante a semana. Ô Dico, em relação a esses erros de passes, por exemplo, o Samuel, que dificilmente erra tantos passes assim, ele caiu muito no segundo tempo. A função essa queda dele, a motivação dela, é a questão só da atenção mesmo, que baixou um pouco mais, relaxou um pouco mais de repente, ou de repente o próprio gramado também ofereceu isso? Eu acho que é um conjunto de coisas. Tem dia que o jogador não está bem, né? Por mais que ele tenha qualidade, por mais que o Samuel seja um jogador, e é o que o Samuel fala muito, às vezes eu converso com ele sobre isso. Pô, Samuel, às vezes passa ali 2, 3 minutos, tu erra 1, 2 passes, ele, professor, eu arrisco, eu tento. E como é que você vai tirar isso de um jogador? Não tira, eu nem quero tirar, e nenhum treinador quer. Por quê? Porque é um jogador que tem uma capacidade, né, de pifar, de achar, de arriscar, e a gente sente falta desses jogadores no futebol atual. Então, ele é muito vertical, ele vai errar mais, né? Então, assim, às vezes eu chego para conversar um pouco com ele em relação a isso, mas ao mesmo tempo entendo e quero que ele não diminua essa verticalidade. Ele vai errar mais do que o outro, é diferente de Jefferson, é diferente de Aleph, que pega a bola no setor do campo, aonde a pressão não é tão grande. Samuel não, Samuel pega o passe, a bola no setor do campo, onde se arrisca, onde a pressão é muito maior, né? E ele é um jogador que arrisca. Então, nós já entendemos esse contexto. Foi um dia que ele errou um pouco mais, mas que é normal. Sabemos da qualidade, e eu tenho certeza que na próxima partida, né, a gente trabalhando bem ainda mais essa semana, e o jogador jogando no campo que ele conhece, né, com um gramado um pouco melhor, eu acredito muito que a gente vai conseguir minimizar esse número de passe errado e, como eu falei, fazer uma partida ofensivamente mais consistente, para que a gente possa fazer gols que nos dê a classificação. O parâmetro do segundo tempo é a questão do passe, que se acerta, o Asa consegue chegar mais, finalizar, poder ter com a vitória. No primeiro tempo, pelo setor direito, o Asa pouco atacou, acho que foi um dos poucos jogos. Foi mais preciso da cabeça do técnico, que viu que o lado esquerdo,
né, do time do Muricy era um pouco mais vulnerável, ou o Asa não conseguiu atualizar mais daquele setor ali de campo? Não, eu acredito que às vezes o jogo ele pede algo que é imprevisível, né? Tem dia que vai ser um jogo onde o Paulinho vai atacar mais, vai ter outro dia que vai ser Arthurzinho. Eu acredito que isso aí é o que menos importa. A questão é a gente acertar, e nós erramos bastante, né? Se a gente acerta com o Arthurzinho, com o Jailson quando estava no primeiro tempo, com o Wanderson quando entrou, depois com o Ramon, se a gente acerta mais passes, eu acho que a gente criava mais condições. Pode ver que 1 ou 2, 3 vezes que a gente chegou com mais qualidade, acertando o passe, acertando o cruzamento, o Alex quase marca, a gente teve chance de finalizar com o Igor, teve chance de finalizar com o Bahia. Então assim, se a gente acerta mais os passes, eu acredito que a gente cria mais chance de gol e possivelmente tenha feito um. Mas não aconteceu, faz parte, agora é trabalhar, descansar, conscientizar os jogadores que a gente precisa estar com um nível de concentração mais alto ainda para a próxima partida, para que a gente acerte mais e consiga colocar o adversário em dificuldade, marcando esse gol aí, que 1 ou 2 gols, enfim, aí vai depender que nos dê a classificação, a vitória e a classificação. Além de todo o trabalho da semana para tentar furar esse bloqueio imposto pelo time do Muricy, que é bem complicado de furar, o papel da torcida também, o próximo domingo em casa, fala pra gente, nesse contexto, qual a importância dela? O retrospecto do Asa, ele é criado por vários contextos, né? Primeiro, por você conhecer o campo ali também, a confiança dos jogadores e, sem dúvida nenhuma, a força do nosso torcedor, né? Então, já começo aqui nessa primeira entrevista, né, a chamar nosso jogador, nosso torcedor, a convocar o nosso torcedor para que realmente lote o campo. A diretoria, né, vai fazer a parte dela, eu tenho certeza, para que a gente consiga ter o máximo de torcedor possível e, sem dúvida, enchendo o estádio com o gramado que nós conhecemos, trabalhando lá durante essa semana. Eu acredito que com essa força que o Asa já demonstra, né, historicamente, de não perder, de fazer boas partidas, eu acredito que juntando toda essa atmosfera aí, vamos fazer uma boa partida e, se Deus quiser, sair classificado. Uma última pergunta da minha parte, Dico. De repente a ansiedade atrapalhou isso também hoje para os jogadores do Asa? Ter que fazer o gol para construir a vantagem para o segundo tempo. Teve essa questão da ansiedade ou foi um ímpeto mesmo que caiu? Não, eu acho que não. Eu acho que foi, você vê que os passes errados ali, alguns foram por causa também do campo, a grama um pouco mais alta, né? Eu acredito que não foi uma questão de ansiedade, porque se fosse essa ansiedade, a gente teria visto isso no primeiro tempo, né? Que é onde geralmente tá o jogador um pouco mais ansioso ali, mas fizemos um primeiro tempo muito bom, muito consistente, de trabalho com a bola, e no segundo foi que a gente caiu um pouco. Eu acho que foi uma questão do jogo mesmo, né? Do dia, que a gente não estava tão bem em relação à troca de passes, a grama um pouco mais alta também, talvez desse lado esteja um pouco mais irregular, mas enfim, são contextos que fazem parte do futebol, e agora é a gente trabalhar, saber nós onde erramos e trabalhar bem durante a semana para que a gente minimize esses erros e faça uma boa semana, combinando com um grande jogo para sair a classificação. Valeu, obrigado, Dico. Tá aí, portanto, a palavra do técnico Dico Uly na entrevista coletiva, fazendo essa avaliação desse empate em 0-0 no primeiro jogo da semifinal, diante da equipe do Muricy, aqui no estádio José Gomes da Costa, na zona da Mata Lagoana, Tonasso. Muito bem, valeu Eduardo Cadel, trazendo o técnico da equipe do Asa do Alvinegro Arapiraquense, mandando um abraço a Andrei Mateus, está com a gente em Santa Amélia, Maceió, no bairro de Santa Amélia. Abraço para você, Andrei Mateus, tá ligado, curtindo a nossa